Terceira série, segue a discussão sobre a Era Vargas e o assunto hoje é o governo provisório, que é a primeira fase do regime varguista. Bom, quando nós vimos na aula anterior como Vargas chega ao poder através da Revolução de 1930 e uma vez no poder estabelece-se o chamado governo provisório. O próprio nome diz que está lá para durar provisoriamente, mas quando você olha para a data não foi tão provisório assim, né? De 1930 a 1934. As primeiras medidas de Vargas foram no sentido de desarranjar a estrutura da política dos governadores, né? Que era um sistema controlado pelas oligarquias locais, baseado no sistema coronelista. Então ele fecha todos os legislativos, estaduais, o federal, destitui governadores dos estados e nomeia em seu lugar interventores, que são homens de sua confiança, que assumem o governo dos estados provisoriamente, né, até que esse rearranjo fosse promovido. E também esse período é marcado por uma valorização do café, claro, o café não seria deixado de lado, era um produto importantíssimo para a economia local, e ele dá esse recado para as oligarquias: olha, cara, vamos mexer em muita coisa, mas é claro que o café continuará sendo tratado de forma especial, né? O café fazia girar a economia nacional. Uma vez promovido esse rearranjo, né, essa intervenção nos estados, no sentido de garantir que a Revolução, né, permanecesse vitoriosa, vão haver em seguida uma série de reformas no sistema eleitoral, no sentido de reformular o sistema eleitoral brasileiro. E aí vão acontecer medidas significativas. Já em 1932, por exemplo, é criado o Código Eleitoral Brasileiro, né, o primeiro Código Eleitoral Brasileiro, e ele vai trazer modificações importantes. Por exemplo, a instituição do voto secreto, que era uma proposta de campanha da Aliança Liberal, né? Então, o voto secreto, que já era uma pauta, por exemplo, do movimento tenentista. Vamos lembrar que durante a República Velha, durante todo esse período, que vai da proclamação até 1930, o voto era aberto. E por ser aberto, favorecia, né, o que convencionou se chamar de voto de cabresto, um voto direcionado, um voto controlado. Além de uma minoria da população votar, o voto sendo aberto inibia, né, uma participação de fato democrática. Então, o voto secreto é instituído aí durante o governo provisório da Era Vargas. Outra modificação importante que se dá também em 1932 é a instituição do voto feminino. A mulher passa a votar no Brasil a partir de 1932, a partir da Era Vargas, né? E a criação da Justiça Eleitoral, que é um órgão importantíssimo, que existe até hoje, que é responsável por realizar, fiscalizar as eleições no país. Esse órgão não existia durante a República Velha. Quem promovia as eleições era o governo de plantão, né? Então, você imagina aí uma eleição que já vimos com voto aberto, né? Profundamente controlada pelos líderes locais, né? Os coronéis. Então a Justiça Eleitoral surgia como órgão à parte do governo, que assumia para si esse papel de realização, de fiscalização, de arbitragem do processo eleitoral. Foram mudanças significativas, todas elas perduram até hoje, né? Aliás, nós estamos aí no momento em que a justiça eleitoral se vê no foco do debate com a questão do retorno do voto impresso, auditável, né? Que aí é uma discussão que podemos fazer em outro momento. Bom, uma vez promovidas essas reformas, o governo de Getúlio foi passando a sensação de que já não era tão provisório assim. Isso gerou uma série de insatisfações, né? E entre os insatisfeitos estava o estado de São Paulo, que em 1932 vai liderar um movimento, ficou conhecido como Revolta. Trago aí uma imagem, né, só para ilustrar, do voto feminino e da criação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, né? E aí, voltando aqui, como eu dizia, houve uma revolta liderada por São Paulo, ficou conhecida como Revolta Constitucionalista, de 1932. São Paulo certamente era o estado mais insatisfeito com todas aquelas mudanças. Vamos lembrar que Vargas, a Revolução de 30, destitui o presidente Washington Luiz,
que era um presidente paulista, impede a posse de outro presidente paulista, que era Júlio Prestes, né? E então São Paulo desde sempre estava satisfeito com a Revolução de 1930, e aí Vargas nomeia como interventor para governar São Paulo João Alberto, um cara que era oriundo do movimento tenentista e que não era um paulista, então isso gerou mais insatisfação ainda dos paulistas. E aí, em 1932, os paulistas resolvem pegarem armas contra o governo federal. Eles imaginaram que teriam apoio de outros estados, não tiveram, apenas do Mato Grosso. E essa revolta, ela teve esse nome, Revolta Constitucionalista, porque a sua principal reivindicação era a convocação de uma Assembleia Constituinte. O que significa isso? Eles exigiam que Vargas convocasse o mais rápido possível uma Assembleia Constituinte, deputados que são eleitos para criar uma nova Constituição e, consequentemente, realizarem uma nova eleição para presidente. Eles alegavam que Vargas já estava há tempo demais no poder, que aquele governo já estava deixando de ser provisório e que era preciso cumprir a realização de uma Assembleia Constituinte, né? Então essa era a principal reivindicação. Então esse conflito vai se arrastar aí por quase 3 meses, mas os paulistas não vão ter força para vencer a União, né? O governo federal, Vargas, controla a revolta, vence os revoltosos em São Paulo, e só que é o seguinte, Vargas, o governo federal vence, mas concede a principal reivindicação dos paulistas, mostrando aí mais uma vez como Getúlio era habilidoso nesse tabuleiro aí do jogo político. São Paulo era um estado muito importante, né? Fundamental para a União, então era importante tê-lo, né, o mais rápido possível com o governo federal, com Vargas. Então, a reivindicação de convocação de uma Assembleia Constituinte foi acatada, né? Então, naquele ano começam os trabalhos, começam os planejamentos para promover essa eleição. O Brasil inteiro elegeu deputados que tinham essa missão, a missão de criar uma nova Constituição, né? Então, assim foi criado em 1934, né, a Constituição, a terceira Constituição do país, a segunda Constituição da República, que foi a Constituição de 1934. Essa Assembleia se reuniu, depois de alguns meses, elaborou esse importante documento, que será tema da nossa aula seguinte. E uma das coisas que essa Constituição determinava era que, o que essa Assembleia Constituinte determinou, era que as próximas eleições que aconteceriam em 1934 e que elegeriam o novo presidente, seriam uma eleição indireta, né? O povo votou nos deputados, mas os deputados é quem iriam eleger esse novo presidente, assim como foi durante a proclamação. Lembram que os deputados constituintes elegeram o primeiro presidente, que foi o Marechal Deodoro, o líder, né, do golpe. Nesse caso, o líder da Revolução era Getúlio, e aí não preciso dizer como é que terminou isso. Houve uma eleição, como os paulistas queriam, o eleito foi Getúlio Vargas, como os paulistas não queriam. Então Vargas chega ao poder em 30 por vias revolucionárias, vamos lembrar novamente, ele concorre às eleições naquele ano, perde, mas chega ao poder através da Revolução. E em 1934 ele é reconduzido ao poder, permanece no poder através de uma eleição dessa vez, uma eleição indireta. Certo? E aí o que acontece a partir de 1934 é assunto para a próxima aula, quando a gente discute o período ou o governo constitucional. É isso aí, gente. Até a próxima.